o establishment brasileiro está tão à vontade na sua posição autoritária, não percebe nenhum tipo de ameaça ao seu poder e à sua capacidade de repressão, que nem busca mais mascarar o que nós estamos vivendo como um regime livre, um regime que garanta os direitos individuais mais básicos, como a liberdade de expressão e a liberdade de crítica às autoridades. Vejam o que traz a bela Megali do Globo. O sistema vai dando recados para as pessoas pela militância de redação, pela imprensa, que hoje nada mais é do que uma extensão do regime, um órgão de propaganda do regime. Veja aí, após ato pró-Bolsonaro, PF avalia incluir Malafaia na investigação sobre o golpe. Peraí, se um suposto golpe, se uma tentativa de golpe aconteceu no passado, como é que o Malafaia vai ser incluído nessa investigação agora? Quer dizer que o golpe ou a tentativa de golpe ainda está em curso? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eles passam a considerar qualquer questionamento sobre o seu poder como uma espécie de golpe. Ou seja, você que está criticando o que está acontecendo, você é um golpista. Obviamente que isso não acontece em qualquer democracia, em qualquer regime livre. Isso acontece nas piores ditaduras, onde questionar o poder é algo que resulta em algum tipo de repressão, começando por censura e chegando até a prisão ou coisa pior. Mas vamos dar uma olhada aqui no racional apresentado pelo Globo, o órgão de propaganda do regime. A Polícia Federal estuda a inclusão do pastor Silas Malafaia no rol de investigados no inquérito que apura uma trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro, integrantes do seu governo e militares. Na avaliação dos policiais federais, o pastor pode ser investigado por tentar embaraçar o inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Como é que ele vai embaraçar um inquérito simplesmente criticando? A leitura dos investigadores é que, por meio do financiamento do ato na Paulista e de suas falas, o pastor disseminou mentiras à parte da população com o objetivo de instigá-la contra a investigação de uma organização criminosa que atuou para dar o golpe de Estado. Então o inquérito não pode ser questionado e não pode, ser criticado de forma alguma. E quais foram as mentiras que o Malafaia colocou aí na sua fala, no seu discurso da Paulista, que foi um discurso que lembrou tudo o que aconteceu até aqui, com fato histórico. Policiais federais avaliam ainda que Malafaia estimulou os presentes a se revoltarem contra integrantes, ou melhor colocando, se voltarem, tá no mesmo, contra integrantes do Poder Judiciário, por meio de falsas premissas. Em seu discurso, o pastor acusou a Justiça Eleitoral de ter tratamentos distintos a Lula e Bolsonaro na campanha de 22 e disse ainda, Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado, ele não tem que combater nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, ele é guardião da Constituição. O presidente do Supremo, o ministro Barroso, disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. E aí completa, a militante de redação. O que Alexandre de Moraes afirmou no passado foi que a chaga da corrupção corroeu a democracia no Brasil e abriu espaço para o retorno de uma extrema-direita com ódio no Brasil. Ou seja, ela está usando um sofisma, porque em mais de uma oportunidade, pelo menos que eu assisti, o ministro Moraes colocou sim a extrema-direita como a força que ameaça a democracia no Brasil, ameaça o Estado de Direito no Brasil. Inclusive repetiu isso num discurso de abertura dos trabalhos do Tribunal Eleitoral. Em relação à Justiça Eleitoral dar tratamento distinto, eu creio que não precisa debater muito, A gente só precisa lembrar, não vamos falar aqui de 1000 casos que nós podemos dar, mas vamos só lembrar que esse tribunal chegou ao ponto de decidir que Bolsonaro não poderia chamar Lula de ladrão, porque seria um ataque à sua honra, mas Lula poderia chamar Bolsonaro de genocida, Sendo que no passado Lula já foi condenado em 2 processos, em todas as instâncias, antes de ser descondenado pelo Supremo, por corrupção e lavagem de dinheiro. Enquanto é um absurdo, em qualquer ângulo que se observe, chamar Bolsonaro de genocida. Não faz sentido algum isso. Mas se decidiu que pela liberdade de expressão ele poderia ser chamado dessa forma. Sem contar, todos os atos de censura contra a direita. Não podemos esquecer de um vídeo do Brasil Paralelo que foi retirado do ar porque traria escândalos durante as gestões petistas, mas como não foi diretamente o Lula que cometeu, ele não foi acusado disso, seria aí uma desordem informacional e, portanto, fake news, e deveria ser retirado do ar esse vídeo, lembrando os escândalos de corrupção durante os governos do PT. Posteriormente, um documentário sobre a facada em Jair Bolsonaro sofreu censura prévia, não poderia nem ser apresentado esse documentário só depois que passasse as eleições. Vamos novamente, só para ficar em alguns casos. O que o Malafaia fez foi colocar uma série de atos que demonstram justamente pelo que as pessoas estavam ali, para criticar, para se posicionar contra esse regime
autoritário em curso. Mas, aparentemente, simplesmente fazer uma crítica já pode colocar alguém, um líder ou qualquer pessoa, num dos inúmeros inquéritos abertos pelas supostas vítimas desses ataques para fazer uma investigação isenta, obviamente, que a gente poderia esperar, né, de uma vítima investigando e julgando esses mesmos caso. Eu fico olhando, né, para a esquerda e fico imaginando como eles devem estar muito frustrados, porque depois de todo um movimento de aparelhamento das escolas, das universidades, da imprensa, até mesmo da igreja, de várias esferas do governo, o aparelhamento cultural, a gente tem milhões e milhões de pessoas no Brasil que são contrários a essa agenda maldita da esquerda. Portanto, né, eles têm que abandonar o projeto gramsciano, fazer uma revolução silenciosa de dentro para fora, onde as pessoas aceitariam o socialismo sem se opor, para as velhas táticas stalinistas, né, de um bom porrete, censura, de perseguição e de prisão aos seus oponentes.